Olá, pessoal. Como a nossa aula, o som não ficou legal, então eu tive que gravar de novo aqui a aula. Vou gravar de uma maneira rápida aqui, tá? Um resumo da nossa aula lá. Então, a nossa aula faz parte do que te mostrou na aula passada sobre Scatterplot, né? São estudos que a gente faz uma avaliação posicional, né, entre um determinado local e a frequência de ocorrências. Vou dar um exemplo. Eu posso fazer um scatterplotter, aquele que a gente fez da água lá de Londres, né, do poço. Então a gente pode fazer, a gente pega a ocorrência de mortes, por exemplo, em relação à distância do poço. Se existe uma relação entre as mortes e a distância dos poços, do poço no caso. Então, quanto mais próximo do poço, teoricamente, eu vou ter o maior número de mortes, de óbitos. Quanto mais afastado eu tiver, vai diminuindo isso. Então, isso, na prática, a gente viu no mapa que há uma concentração de mortes em torno do poço. Mas como fazer isso analisando se existe uma relação espacial realmente entre o poço e as causas de morte, né? Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode estar fazendo por exemplo, a ocorrência de assaltos e latrocínios, homicídios, enfim, em relação a bares e restaurantes e aqueles inferninhos, shows e festas e tal, né? Então a gente vai mapear essas ocorrências. Sábado à noite, onde estão ocorrendo os inferninhos lá, as festinhas e tal, onde estão ocorrendo essas festas, e onde tem bares e restaurantes, e aí eu vou ver a ocorrência de esfaqueamento, enfim, essas atividades ilícitas ilícitas não, ilícitas, não achei. Essas atividades criminais, né, de assalto, roubos, esfaqueamento, enfim, essas coisas todas. Então você faz uma relação, aí bora ver se existe uma relação a ocorrência desse tipo de eventos durante a madrugada em relação a bares e restaurantes e festas, né? Mais entre festas e bares, né? E aí a gente faz uma avaliação, né, dos casos desses crimes e a proximidade desses locais. E aí a gente vai ver se existe uma relação desses crimes com esses locais ou é uma coisa aleatória, né? Ocorre em qualquer canto. E na aula de hoje a gente vai fazer um estudo avaliativo, né? Da ocorrência de queimadas em relação às estradas, tá? E aí a gente vai fazer o gráfico de dispersão, o scatterplotter, fazendo essa avaliação aí, né? Se existe uma relação e se existe a relação e qual é essa relação e como eu posso determinar essa relação estatisticamente, né? De que forma a gente pode fazer essa averiguação, né? E comprovar que existe uma relação entre um determinado evento, que é a queimada, em relação às estradas, por exemplo. Então a aula de hoje ela vai mostrar esse efeito, tá certo? Então aqui eu estou passando para vocês aqui o endereço dos dados, tá? Deixei no Google Drive. E aí você pode baixar os dados para exercitar, tá bom? Quem for da minha disciplina já deve ter pego no Cigar ou no próprio Google Drive, eu passei os links. Mas as pessoas que queiram praticar, eu deixei lá no Google Drive para vocês acessarem lá os dados para poder fazer uma pausa aí, copia o endereço aí e tentem exercitar aí com a gente aí
fazer esse exercíciozinho aí, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa. Antigamente eu usava uma extensão e que ela fazia scatterplotter, tá? E aí eles mudaram o nome, ou mudou, enfim. Eu não estava achando ontem, não achei ela, tá? Mas eu acho que ela ainda existe ainda. No decorrer do curso aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas eu vou fazer usando o Excel, tá? Vou fazer usando o Excel, Scatterplot, para ser mais rápido aqui. Pois bem, vamos lá. Vamos lá. Para o pessoal da minha disciplina, né? A gente dividiu a prática de duas formas. Cada aluno vai fazer 2 municípios, um na sala de aula, um que deveriam ter feito ontem na sala de aula para exercitar, e o outro ficou como dever de casa aí para fazer, para entregar na semana que vem. Então vocês vão fazer essas 2 tabelas e vai entregar um arquivo no Excel com as 2 tabelas, né, com um gráfico. Vamos pegar o arquivo do Excel com as 2 tabelas e os gráficos, com a equação que define a reta. Vocês vão escolher a equação que define a reta e mostrar aí o valor de R de cada uma delas aí, beleza? Aí eu quero que vocês coloquem para cada gráfico que vocês vão fazer, especificando o valor de R e a equação de todas as possibilidades do gráfico, tá? E aí você põe em destaque aí o que você selecionou como melhor, tá bom? Então aí a gente vai fazer para todos esses municípios. E outro detalhe, eu quero que vocês selecionem até 80% dos dados, até quantos metros a gente tem 80% dos dados, tá? A gente vai fazer a cada 500 metros, tá? A cada 500 metros a gente vai fazer aí a nossa análise, tá bom? O nosso estudo vai ser a cada 500 metros a gente vai analisar quantos focos tem. A gente podia usar menos, mas enfim, a gente vai usar 500, tá bom. Tá? Então a gente vai fazer a cada 500 metros uma quantificação do focos em relação às estradas. Então vamos lá. Eu vou abrir para o QGIS, para a gente começar aqui no QGIS. Então vamos lá. Vamos primeiro adicionar os focos de calor, tá? Assim, como eu falei para vocês, eu passei para vocês aí os dados para download, né? E aqui nesses dados para download nós temos as estradas OSM, nós temos o limite do estado do Pará e os municípios do estado do Pará, tá certo? Então vamos lá. Então primeiro eu passei para vocês os focos de calor também. Então eu cliquei aqui para adicionar o gerenciador de dados, né? Vou texto delimitado. E aí eu vou baixar lá esse arquivo que eu passei para vocês, BD queimadas de 1º de janeiro de 2025 até dia 30/11 de 2025. Vou adicionar aqui. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar aqui para vocês aqui. Vocês notam que quando a gente traz para cá, eu não vou fazer filtro, eu vou passar, apesar de ele ter essas informações aqui, a gente não vai usar elas, tá? Eu quero mostrar, a gente podia usar filtro para selecionar, mas a gente não quer fazer isso. E a gente vai fazer assim, ó, texto separado por tabulação, né? Texto separado por delimitado. Aí você vê que todas as colunas tá direitinho, ó. Tá? E ele tem a latitude e a longitude. Como ele tem o nome do campo latitude e longitude, ele já adiciona aqui no campo x e y corretamente, ó, x na longitude e o y na latitude. E o nosso EEPCG, o nosso sistema de coordenadas, né, é o WGS34, tá? Originalmente esses dados são coletados no WGS34. Então aqui, ó, feito isto, ó, já está tudo certinho, tá? Caso o teu computador seja a vírgula que separa cada decimal, aí tu tem que marcar aqui, ó, separador de cada decimal a vírgula. Mas no caso está com o ponto, está tudo direitinho. E eu vou dar adicionar aí, ó, fecho. Tá aí, ó. Ele adicionou os focos de calor.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esses focos aqui no meu aqui, tá? Então aqui vou clicar aqui, exportar, guardar elemento, e aí eu vou salvar esses focos. Eu vou criar um outro município qualquer, tá? Vou chamar de aula aqui, vídeo aula. Vou salvar aqui dentro de vídeo aula. Então aqui eu vou chamar de focos queimadas. Bom, agora aqui, ó, eu vou mudar, não vou trabalhar com WGST4, já vou deixar salvar em sigla 2000. Então eu vou salvar lá em 4674, EPSG 4674, sigla 2000, coordenada geográfica 4674 e do OK. Então tá aí, ó, nosso foco de calor. Posso apagar esse aqui de baixo, eu não vou mais precisar dele, já salvei em WGS34. E o próximo passo aqui, ó, vamos trabalhar aqui, vamos deixar em WGS84, a gente vai salvar, depois mudar a projeção para vai ter que mudar logo, né? Clica aqui, ó, eu vou selecionar e siga 2000, tá? Então aí, nossos dados estão em siga 2000, aproximar para a camada, posso clicar aqui. Vamos agora adicionar os municípios do estado do Pará. Então eu passei aí os municípios. Então esse arquivo aqui de município, eu peguei o município do Pará e alguns. Opa, não, aqui é vetor. Vetor, né? Municípios. Aí abre o shapefile. Desses todos aqui, o shapefile tem que abrir. E aqui adiciono. Pois bem, tá aqui os municípios do Pará e alguns municípios vizinhos. Vou botar aqui na sequência, vou botar aqui embaixo. Agora você pega um município aqui. Vou fazer esse município aqui. Que município é esse? Clicar aqui com o identificador aqui, ó. Quero pegar esse município aqui. Rurópolis. Acho que Rurópolis tem alguém que vai fazer Rurópolis, né? Placas. Bora fazer placas. Placas, acho que não tem ninguém com placas. Deixa eu dar uma olhada aqui no. Para não repetir, né? Tá, bora fazer placas. Então aqui a gente vai fazer placas aqui. Então, primeira coisa, vou pegar aqui, seleciono aqui o município, vou selecionar esse município de placas aqui, ó. Eu posso selecionar pela tabela de atributos também, ó. Se eu tiver o município para selecionar, eu vou pegar aqui, vou procurar placas e seleciono placas aqui, tá? E aí vai ficar amarelo aqui também. Ou então eu posso vir para a tabela de atributos, fazer uma pesquisa, né, procurando e também dar no meio. E aqui, ó, eu vou salvar como, exportar, guardar elemento selecionado como. Aí eu vou chamar vídeo aula, aqui, ó, limite, município, placas, tá? Siga 2000, beleza. Agora, pessoal, esse aqui já não precisa mais, posso remover, né? E agora eu vou chamar o arquivo de estrada aqui. Estrada OSM aqui, beleza. Esse estrada OSM aqui, se a gente for ver aqui, ele está com Multistream 4674, é isso? Aqui, ó, fonte, informação, aqui, ó, ele está em siga 2000, tá? Então, beleza, já está no formato adequado aqui, né? Bom, agora o próximo passo, a gente vai fazer o seguinte, ó, bota aqui na sequência os pontos aqui em cima. O que acontece é que às vezes deixa eu ver um exemplo disso. Ver se eu acho aqui um exemplo. Talvez esse aqui, não sei, deixa eu ver aqui no outro.
Talvez esse aqui, por exemplo, esse foco de calor aqui, o que está acontecendo? Ele ocorre aqui nesse ponto. Se eu pegar a régua aqui para medir aqui, repara aqui que ele está 3 quilômetros dessa estrada aqui, tá? 4,7 dessa, 4 ponto alguma coisa dessa aqui, então ainda continua, ele está mais perto aqui. Agora, este ponto aqui, ele está da estrada aqui, ó, 4,75, 4,7 quilômetros, 4.700 metros. Mas dessa estrada aqui está 2.600. Então, este ponto aqui sofre mais influência desta estrada do que desta aqui. Então, a gente tem, como a gente quer avaliar em relação à estrada, então a gente não pode cortar a estrada pelo limite da estrada que estão apenas dentro do município. A gente tem que fazer uma área em torno, para que as estradas que estejam em volta estejam influenciando naquela queimada. Então, a gente vai criar um buffer aqui para esse limite municipal, tá legal? Vamos fazer isso. Então, a gente vem aqui em vetor. Assim, antes de fazer isso, bora converter esse limite para o TM, tá? Então aqui vou exportar, guardar elemento como limite município placa, eu vou salvar aqui o TM 22 Sul, Sigma 2000, né? Agora eu mudo aqui para Sigma 2000. O TM 31982, tá? Siga 2000, zona UTM, zona 22 Sul. E aperto OK aqui. Pronto, nosso arquivo aqui está em UTM. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu arquivo aqui e vou fazer o buffer. Então eu vou lá, vetor, geoprocess, buffer. Vou fazer o buffer de 5 km, tá? Então põe 5, posso botar 5 km. E aqui eu vou criar aqui, salvar um arquivo, limite em UTM, só que aqui eu vou botar buffer 5 km. Então tá aqui, ó, o nosso limite com o buffer, tá? 5 km. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Esse aqui eu vou deixar guardadinho aqui embaixo. A gente vai recortar a estrada por esse limite aí. Deixa eu botar a estrada de uma outra cor aqui para destacar ela. Então a gente vai recortar a estrada por esse limite com o buffer, tá? Que é o limite estendido aí, os 5 km. Então aí, vamos lá. Então aqui, ó, vetor, geoprocessing, recortar estradas, vou recortar por esse buffer de 5 km do limite. Aí vou salvar esse arquivo, né? Salvar como arquivo. Estradas, OSM, buffer 5 km, tá? Então vai ser mais do município de Placas, né? Então pronto, salvo. Beleza. Então aqui também já não preciso mais dessa estrada, posso remover aqui essa estrada para não atrapalhar nosso projeto. E aqui a gente tem o nosso ponto aqui. Deixa eu botar ele em outra cor aqui para destacar. Bom, agora é o seguinte, a gente tem que selecionar, a gente pode fazer um recorte, porque pela tabela de atributo ele tem já o município, tá?
ele tem um município aqui, ó. Então se eu colocar aqui em ordem alfabética, se eu selecionar, eu posso vir aqui, ó, na ferramenta de seleção. Aí eu venho aqui, campos, então município igual, né? E aí eu posso ver aqui, eu posso clicar aqui no lado aqui, deixa eu botar aqui, placas. Aqui, ó, placas, tá? Então, município igual a placas. Dou 2 cliques aqui. Então, ele vai selecionar todos os pontos que estão no município de placa. Bora ver se deu certo. Tá? Então, eu cliquei município igual placas. Eu podia ter escrito também, né? Mas, enfim, eu já procuro aqui do próprio QGIS. Vamos ver a seleção. Então, ele já seleciona todos os municípios que estão já indicando que estão em placas, tá vendo? Então tá perfeito. Mas eu poderia fazer diferente, eu poderia selecionar de outra forma, tá? Então a gente selecionou pela tabela de atributos. Agora eu vou selecionar de forma análise de selecionar pela localização. Então eu venho bem aqui, ó, clico aqui, ó, selecionar pela localização. Então primeiramente eu seleciono aqui o foco de queimadas que eu quero selecionar e venho aqui pela localização, que eles estão interseccionam, né? Estão sendo interseccionados pelo limite, só que aqui é pelo limite de placas, tá? Sem buffer, tá? Os que tem acima que caem no outro município não me interessa, só os que estão dentro do limite municipal. Eu vou executar aqui, ó. Então ele seleciona da mesma forma os mesmos municípios, tá certo? Então essas duas formas de eu selecionar, uma pela tabela de atributo, outra pela localização, pela sobreposição no limite aqui. E aqui eu vou salvar aqui esses focos, ó, exportar eles, somente os guarda-elementos selecionados, né? E aí eu vou salvar aqui focos queimada, muni, placas. E aqui eu vou salvar em UTM, tá? Já salvo em UTM 22 Sul. Tá? Posso até botar aqui UTM 22S. Pronto. Ele vai salvar. Tá aí. Então esse foco também de queimada aqui já não me interessa mais. Posso apagar aqui. E só que me interessa são essas coisas aí. Então eu tenho o limite municipal, eu tenho as estradas que estão no buffer de 5 km, que casa certinho aqui com esse outro aqui, ó. Então esse é os nossos arquivos para análise, tá? O próximo passo é fazer a medição, a distância entre o foco e as estradas, tá? A gente não está avaliando a ocorrência de estradas que não estejam mapeadas, porque vocês vão ver que depois no final a gente vai notar que algumas estradas, alguns focos de calor desse, eles estão localizados próximo de estradas que não estavam mapeadas. Então, quando a gente, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu botar a estrada aqui para cima. Botar a estrada, vou botar a cor aqui para destacar. Ok. Tá, vou botar 4 aqui só para. Então aqui, ó, eu tenho acessos aqui, ó. Tenho estrada aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho um acesso aqui, ó, na estrada aqui. Pegar botar aqui um. Então esse daqui, por exemplo, esse foco aqui tem uma estrada aqui para cá, ó, tem um acesso aqui. Então, às vezes tem acessos que não estão mapeados. Por exemplo,
Isso aqui acho que é um rio, né? É um rio. É um rio, mas eu tenho uma estrada passando aqui, ó, que não está mapeada, né? Então, às vezes, o trabalho inicial seria fazer uma atualização dessas estradas, né? Desses acessos aqui. Seria uma atualização desses acessos para que a medição seria mais próxima da realidade. Por exemplo, esses focos aqui, ó, tem uma estrada que passa por aqui, ó. Então, tem muitos pontos que esse daqui, ó, tem uma estrada que passa bem aqui, ó. Então, tem muitos pontos que poderia ter uma distância menor em função se tivesse mapeado essas estradas, esses acessos, atualizando esses acessos no município. Então a tarefa inicial seria atualizar as estradas, né, para poder ter uma medição mais precisa do negócio. Pois bem, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, né, a gente vai partir do pressuposto que essas estradas já estão atualizadas, né? Enfim. Então a gente quer ver a relação das estradas que existem com relação aos pontos. E aí o comando que a gente vai usar é um comando chamado v distância. v.distância, tá? Distância. Então esse comando aqui é um comando do Grass, v distância. E aí aqui a gente vai botar os focos de calor, foco de queimada, tá? Aqui no vetor vai ser essa estrada de buffer, né? E aqui onde tem cadê? Onde tem o upload, a gente vai botar o, a distância, né? Agora aqui a coluna, nome da coluna com os valores especificados para upload ser carregados. Vamos criar uma aqui no foco daqui, abre a tabela de atributos. Vamos criar uma coluna à distância aqui, porque ele pede isso, mas ele nem usa, né? Eu vou colocar aqui distância, eu vou botar aqui número decimal, botar 2 cargas decimais, ok. Posso fechar, aí salva, né? Fecha aqui. Vamos lá pro nosso aqui. Deixa eu voltar aqui só para ele abrir de novo aqui. Então aqui a gente fez a distância, né? E aqui pede para indicar a coluna onde os valores vão ser adicionados, né? Que são o valor. Oh, ele não aceitou aqui. Ele não aceitou aqui, cara. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar aqui e vou carregar de novo, tá? Então aqui, ó, vou lá ver distância. Então aqui é o foco de calor, a estrada, aqui é a distância, e aqui o campo da coluna aqui é o campo de distância, tá? Ele carregou agora, tive que sair para poder fazer isso. E agora aqui a gente vai salvar aqui a distância, vem aqui, ó. Então a gente vai botar aqui distância, foco, estrada, placas. Pronto, pessoal, basicamente isso. Aí vai executar. Só que aqui deu uma zebra aqui. Peraí, eu vou fechar aqui, acho que eu não botei a estrada certa, né? Vou remover aqui. Acho que eu não botei a estrada certa, porque tinha que ser a estrada. Essa estrada aqui tem que estar em. Tá. Tá por isso, ó. Ela tá em 4674, tá? Então vamos salvar. Tá errado aqui esse arquivo aqui, vou salvar ele. Ele tá com a projeção errada. Então eu vou salvar de novo aqui, ó. Buffer. 5 km. Não, né? Estrada. Buffer. Estrada, município, placas. Eu vou salvar com o nome 2.
botar o TM aqui, tá? TM no final e aqui eu vou botar o TM, tá? Beleza, então só salvo aqui. Eu vou apagar esse outro aqui que não. Esse aqui eu vou apagar para não fazer confusão. Então vamos lá de novo aqui. Então, deixa eu botar preta aqui a estrada de novo, para que ela apareça. Então aqui de novo, vou fazer o mesmo comando, tá? Aqui vai ser o foco e aqui vai ser a estrada e o TM. Agora sim, com a mesma projeção, porque estava a projeção errada, estava diferente a projeção, aí não dava certo. Distância. E aqui no nome do campo, a gente vai botar o campo de distância que a gente criou. E lá no arquivo de distância você salvar arquivo. Distância, foco estradas, está aqui, esse arquivo aqui. Vou substituir e executar. Espero que agora dê certo, né? Acho que agora deu certo, né? Então aqui eu vou botar uma linha vermelha para se destacar aqui, ou posso botar uma linha preta, né? Não. Vai confundir com as estradas. Vou botar lilás aqui. Então a gente vai olhar aqui. Deixa eu botar esse fundo aqui cinza para não ficar muito sem contraste, né? Então aí, ó, o que ele fez? Ele pegou os focos e mediu a distância mais próxima entre o foco e a estrada mais próxima, o ponto da estrada mais próximo. Então ele sempre vai localizar o ponto mais próximo da estrada. Então de todos os focos ele fez isso, ó, tá? De todos os focos ele fez isso aí, beleza? Então a gente tem aí deixa eu apagar isso aqui. A gente não vai precisar só desse aí. Quando a gente abre isso aqui, ele tem os valores. E aqui no foco de queimada aqui, deixa eu ver aqui se ele fez aqui. Ele botou tudo zero e aqui na distância, mais próximo. Deixa eu ver aqui se ele coloca uma distância aqui, mas essa distância aqui tá doido. Acho que esse aqui é daquele primeiro arquivo que ele criou. Mas enfim, vamos lá. A gente tem esse arquivo de distância, essas linhas que estão em lilás. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a tabela de atributos, tá bom? Vai clicar aqui na calculador de campo e vai botar aqui distância. Distância, estrada. Aqui, ó, número decimal. Vou botar 2 casas decimais, tá? E aí o comando, você pode escrever cifrão length. Aí eu não lembrei. Aí vem aqui, ó, geometria. Aí procura o cifrão length, aqui também tem, que ele tem esse mesmo comando aqui, ó, tá? Eu posso apagar aqui, ó, dar 2 cliques aqui, vai dar no mesmo, beleza? Se eu quiser o quilômetro, divida por 1000. Mas eu quero deixar em metros mesmo, tá? Então deu OK aí, ó. Ele me gerou aqui a tabela aqui da distância de cada ponto pro salvar. Vou selecionar tudo aqui, ó. Seleciono tudo, dou Ctrl C. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pedir para que apareça a distância. Vou rotular aqui para aparecer a distância. Vou botar aí para aparecer a distância aí, ó. Vou deixar pretinho, o texto branco. Tá? Eu cliquei o texto branco e o buffer preto. Eu dou OK aqui. Então, olha, eu tenho aqui a distância de cada
foco para a estrada aparecendo. Beleza. Então eu vou abrir a tabela de atributos novamente, eu selecionei tudo, apertei Ctrl C e aí a gente vai lá para o Excel, tá? Vai chamar o Excel aqui. Dá Ctrl V. Aí no Excel a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, vou ordenar isso aqui. Acho que já está até ordenado já, mas eu vou ordenar de novo. Aqui, classificar, personalizado, vou classificar pelo distância de estrada, do menor para o maior. Beleza, então aqui o maior é 7.600, ou seja, 8.000, tá legal? Então eu vou fazer aqui, ó, as classes. Então, de 0 a 500, de 500 a 1.000, aí eu faço as duas aqui, ó, e trago para cá, ó, até 8.000, tá? E eu quero que ele conte quantos de 0, aqui vai ser a classe, deixa eu botar aqui, de 0 a 500, de 500 a 1.000, de 1.500, de 1.000 a 1.500, e assim por diante, tá? E assim, até chegar dos 7.500 a 8.000. Beleza? Então as classes são essas e as distâncias são essas. Então o comando que a gente vai usar, tu seleciona aqui a primeira célula do lado do 500, né, da primeira classe, e aí tu vai escolher o comando frequência, tá? Tu escolhe aqui o comando frequência, escreve aqui na procura aqui, ó, tu põe frequência, tá? Aí procura a frequência aí, tá? Aí na frequência é o seguinte, ó, tu tens a matriz de dados são todos os comprimentos aqui da nossa. Eu seleciono o primeiro, aperto o Ctrl e aperto a seta para baixo, ele seleciona tudo aqui, os meus dados. Opa, apertei errado aqui. Tá? Então aqui eu vou fazer aqui de novo, ó. Seta primeira, vai até a segunda aqui. Então selecionei a primeira, a matriz de dados. A minha matriz binária é as minhas classes, tá? Então as minhas classes são essas aqui, ó. Vou selecionar elas aqui, ó. São as minhas classes, tá? Então de 0 a 500, enfim, mas eu ponho 500 até 8.000. Beleza, e aperto OK. E aí ele fez aqui a minha classificação, tá? Ó, quantidade, focos. Então ele pegou os focos aqui e foi quantificando aqui. Então aqui eu tenho minha tabela aqui, ó, vou dar um Ctrl C. E aqui do lado, pessoal, eu vou grudar aqui, ó, somente os valores. Eu não quero fórmula, porque aqui está com fórmula, tá? E aqui está sem fórmula. E agora eu seleciono tudo e vou inserir o meu gráfico, tá? Então o meu gráfico está aqui, ó. Vou inserir esse meu gráfico aqui. Posso pegar esse aqui que é mais bonitinho, tá? De dispersão. Tá aqui meu gráfico de dispersão. Então a gente vê que o nosso gráfico está desse jeito. Então como é que a gente faz? A gente vai aqui, ó, clica aqui na curva e manda adicionar uma linha de tendência. Então ele vai adicionar uma linha de tendência aqui, linear, tá? E aí tu pede para exibir a equação e para exibir o R. Bom, aqui a equação e o R, tá? Deixa eu botar em amarelo aqui, isso aqui. Beleza, a equação e o R. Esse Y aqui é igual a isso aqui, a esse valor aqui, é a equação que descreve essa reta aqui, tá? E essa reta, ela tinha que acompanhar uma tendência, né? Então, lá que a gente mostrou lá na aula, a gente mostrou que existe
a questão da correlação, a gente tem uma maneira de expressar isso, né? O R, né? Uma correlação, então a gente tem aqui uma correlação forte, uma correlação forte. Aqui, quanto mais eu aumento o x, mais aumenta y, quanto mais eu aumento o x, menos aumenta o y, né? É uma correlação negativa, né? Aqui já uma correlação fraca, né? E aqui correlação média, e aqui sem correlação, meio que espalhado os dados, né? Então aqui sem correlação forte e correlação média. Eu te mostrou isso aqui na aula, né? Te explicou a questão do valor do coeficiente, né? Como funciona aqui o valor do coeficiente, as variações aqui do coeficiente. Beleza. Então vamos lá para o Excel. Então aqui no Excel, então eu tenho aqui uma linear. Se eu jogar aqui exponencial, repara só, quanto mais o r ao quadrado, o r quadrado, tá? Quanto mais próximo de 1 estiver, melhor a minha reta, mais ela explica meus dados. Então, quanto mais próximo de 1, é melhor. Então, repara que aqui, ó, o exponencial, minha equação e o meu R, ele, em relação ao linear, o linear era 0,647, você está bem baixo, né? Olha como os pontos estão longe da reta, ó. Quando eu jogo no exponencial, ele já muda para 0,87, ó. Já explica bem melhor, né? Os pontos estão bem mais próximos da reta. E aí tem a logarítmica, 0,84, 0,87, a logarítmica a exponencial ainda continua sendo melhor do que a logarítmica. Aí a polinomial, 0,83, aí a da potência, 0,66. Então, aqui a média móvel não tem equação, então a curva que melhor explica nossos dados é essa aqui, a exponencial. Então, aqui é a curva que vai explicar melhor esses meus dados. Então, quando eu recebo um pixel, de acordo com a distância dele, eu sei mais ou menos, com base na distância do meu foco, né, da estrada, a expectativa do foco está em que número de ocorrência de focos. E essa tendência tu vai ver, e aqui te faz o seguinte, ó. Essa aqui te explicou a curva, né? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar isso aqui, vou fazer um somatório aqui embaixo, e vou pegar isso daqui, igual a esse valor aqui, vou dividir por esse valor de 174 aqui, tá? E multiplico por 100. Isso aqui vai me dar percentagem, tá? Aqui isso é percentagem. Então, só que aqui o que eu vou fazer? Aqui onde tem o hélice, eu vou botar o cifrão na frente, para que ele congele essa célula aqui na equação. De tal forma, quando eu jogar para cá, ele vai fazer a percentagem para todos. Ele não altera ali o valor dali da... Pois bem, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acumulativo, tá? Um acumulativo. Então eu vou pegar aqui igual a 23. Então este aqui vai ser igual a este. Opa! Então este daqui vai ser este, mais este de cima. Então agora eu vou descer aqui, ó. Tá? Então a gente nota que 4.000 metros, 4.000 quilômetros, né? 4.000 metros, a gente tem mais de 90% dos dados, ou seja, 90% de nossas queimadas, elas ocorrem até 4.000 metros das estradas, tá? E aí a gente tem a ocorrência de poucos pontos aqui acima disso. Aí eu volto a chamar a atenção de vocês a questão do melhoramento da extração, né, dos valores das estradas, para que fique o valor mais... as estradas fiquem... mapeie todas as estradas para que essa distância seja a mais real possível, né? Como eu notei logo no início da aula, você viu que tinha estradas que não apareciam
no arquivo vetorial das estradas. Então isso faz com que esse número apareça números altos aqui de distância que possivelmente não é o verdadeiro, né? Que possivelmente tem estradas mais próximas do que essas que foram identificadas. Bom, pessoal, era isso, a aula era essa. Espero que vocês executem lá as aulas, os exercícios de vocês, consigam fazer aí, tá legal? Um abraço, falou, tchau, tchau.